Boa tarde. Bom dia, né? A gente não almoçou ainda. Eu queria agradecer ao Telebrasil pelo convite e agradecer quem organizou o painel por me deixar por último, que aí me poupa de ter que fazer uma apresentação. O meu improviso foi feito à medida que eu fui aprendendo com as palestras dos que me antecederam. Eu acho que... Bom, nós estamos aqui para discutir, não necessariamente o Plano Nacional de Banda Larga, mas, fundamentalmente, ele e suas relações. E a primeira coisa que a gente precisa compreender, e a primeira apresentação, as duas primeiras apresentações que nós assistimos, dão uma amostra disso, que nós não podemos argumentar para a sociedade brasileira que o Plano Nacional é um fim, o Plano Nacional de Banda Larga é um fim em si mesmo. Nós não queremos disseminar a banda larga porque é legal disseminar a banda larga. É legal disseminar a banda larga porque ele nos ajuda, como sociedade, como país, a alcançar objetivos estratégicos maiores. É claro que as apresentações aqui realizadas concentraram-se esse olhar numa das dimensões importantes, fundamentais, certo? Que é a dimensão econômica, né? Com os impactos sobre o PIB, tangencialmente sobre a dimensão social, quando fala das oportunidades em termos de educação, de saúde, mas nós não podemos negligenciar que outros impactos são igualmente importantes e precisam, para o argumento nosso em defesa de um Plano Nacional de Banda Larga, entrar no nosso discurso e entrar na nossa agenda. Falo aqui da dimensão ambiental, que o Graciosa aqui mencionou, a questão da energia, e talvez você não saiba, mas desde o começo da semana, com vistas a preservar os nossos reservatórios de água, nós estamos despachando de usinas termoelétricas a carvão e diesel. Então, nós estamos sujando a nossa matriz energética, um Brasil que, historicamente, tinha uma matriz energética limpa. Claro que as telecomunicações não são as responsáveis por isso, mas são parte, como todos nós somos. E a questão da logística reversa, para usar o jargão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que o setor precisa olhar cada vez com mais atenção. A questão da logística reversa das baterias, dos aparelhos, dos equipamentos, que isso vai ser custo para o setor e custo para a sociedade, que a gente precisa tratar disso. A dimensão institucional, e o Plano Nacional de Banda Larga e as comunicações têm essa característica peculiar, que elas são meio e são fim, são fim e são meio. Ao mesmo tempo que a gente está reclamando aqui toda uma questão de marco regulatório, de reforma tributária, nós não podemos perder de vista que são as telecomunicações e as comunicações que dão estrutura ao Estado, que fazem com que o cidadão possa, em maior ou menor escala, sentir a presença do governo, das políticas públicas, seja em São Paulo, seja no interior do Acre, seja lá no meu Ceará. Então, essa compreensão de que a comunicação e um Plano Nacional de Banda Larga leva o Estado ao cidadão e, com isso, reforça nossas instituições, nossa democracia, o que nós acreditamos, é importante e é necessário fazer parte do nosso argumento em defesa de um Plano Nacional de Banda Larga. A dimensão cultural, que o compromisso constitucional e ético que nós temos com a nossa cultura, com a língua portuguesa, precisa e pode ser reforçado com um Plano Nacional de Banda Larga e precisa estar no nosso argumento. E essa questão também, de novo, pegando carona na fala do Graciosa, da questão da segurança. Não só da segurança dos dados, da segurança das redes, mas da segurança das pessoas, dos indivíduos. Nós tivemos assistindo uma discussão intensa no Senado Federal sobre a questão da pedofilia na internet, a questão de roubos, ou seja, a questão da segurança para o cidadão. Não só de proteger as redes e proteger as informações, mas comunicação como mecanismo de promover essa segurança, essa sensação de segurança. Então, eu acho que isso já começa a fazer parte do nosso argumento, mas pode sim ser mais elaborado e fortalecer a necessidade e a importância política de um Plano Nacional de Banda Larga. Mas, aí o Raul falou uma coisa importante na primeira palestra, e que merece, eu acho que é o centro da minha conversa aqui com vocês, um plano precisa de números. Show me the numbers. Eu acho que, Valente, querendo aqui, se eu fosse fazer um lema, se no nosso Telebrasil do ano passado o nosso tema foi pedir um plano de intenções do governo
de fazer um plano nacional de banda larga. Então, nós saímos aqui cobrando a intenção do Estado brasileiro de fazer um plano nacional de banda larga, e o governo respondeu positivamente com um plano de intenções. O que nós deveríamos cobrar na próxima carta do Guarujá é um plano de metas. As intenções que nós apoiamos e que nós defendemos precisam converter-se em metas. E aí eu fico muito feliz em ver esse painel. Porque, além de dizer quais são os números, é importante para a sociedade brasileira saber quem vai propor os números. Né? Os números, como eu estava brincando ali, né? Estatística é a arte de torturar os números até que eles digam o que a gente quer. Né? Então, no planejamento, quem define os números estabelece as prioridades, define as direções. Então, quem vamos chamar para definir esses números? E esse painel é muito rico, e eu parabenizo a organização do evento por isso, porque nós ouvimos várias visões sobre quais são os números, ou quais são, pelo menos, quais são as perspectivas, quais são as intenções que, mais uma vez, precisam virar metas, precisam virar números. E, se eu pudesse sugerir, nós precisamos metas de qualidade e preço. Já foi dito aqui, não estou repetindo, a minha sorte de ser o último. Metas de qualidade e preço respondem, antes de mais nada, ao interesse do consumidor e da sociedade que vai receber o serviço. Nós precisamos de metas de competição. Ainda que o consumidor beneficie da competição, porque vai se beneficiar na qualidade e no preço, é o setor que deve estabelecer e cobrar metas de competição, que garantam na regulação, no financiamento, na organização do ambiente de jogo, condições iguais para todos os players, sejam eles pequenos provedores, sejam os grandes operadores de rede. Nós precisamos, então, estabelecer quais são as metas de competição, quais são os indicadores para avaliar a competição e quais são as metas de competição. Nós precisamos de metas de inovação. Esse setor é um setor que tem a inovação como sua força motriz. Nós precisamos estabelecer para a academia, estabelecer para a indústria que investe em P&D, estabelecer para a própria cadeia, e aí a Bini já falou aqui, quais são as nossas metas de inovação. Para a falta de um nome melhor. Ou seja, nós temos que estar olhando o que fazemos e estar olhando o que vamos fazer e como vamos fazer. Também na fala sobre o investimento em pesquisa, o exemplo dado do agronegócio, pode nos ajudar a entender essa importância de se a inovação é endógena ou como nós vamos organizar, mas nós temos que ter metas para a inovação que a gente possa prestar contas para a sociedade e cobrar de nós mesmos a realização dessas metas. E nós precisamos, por fim, mas não menos importante, de metas de penetração, que são as que aparecem primeiro, e metas de cobertura dos serviços públicos, que vão ser ofertados via a internet de banda larga, a partir do Plano Nacional de Banda Larga. E o somatório dessas duas metas, e aí, fazendo um pouco de liberdade à conceituação, entendendo que a meta de penetração, mais uma questão de responsabilidade do mercado, então, que a boa condução da regulação, da competição, dos incentivos, do investimento, serão as variáveis que vão impulsionar essa meta de penetração, e que as metas de cobertura dos serviços públicos sejam o esforço do Estado brasileiro de, naquelas áreas onde o mercado, de per si, não consiga resolver as necessidades e as demandas, possa chegar com alguma oferta. O somatório dessas duas metas nos dariam metas de inclusão. E aqui eu lanço já um desafio, de novo, pegando carona na palestra do Ernesto. Ele nos apresentou um índice de readiness para o aproveitamento, não é isso? Readiness. E destacou dois aspectos onde o Brasil estava. O Brasil era 46, numa escala em que 0 é o ótimo, 100 é o péssimo. O Brasil era 46, estava ali no meio da tabela. E ele destacou dois aspectos, infraestrutura e regulação, eu acho, e da variável ambiente, onde ele mostrou que o Brasil estava ruim, e a partir daí ele construiu toda a sua apresentação. Mas
para mim não passou desapercebido uma outra variável em que o Brasil era 60, nessa mesma escala, que era a variável apropriação individual. Na variável apropriação individual, numa escala que vai de 0 a 100, ou de 100 a 0, nós somos 60. Ou seja, nós estamos da metade para lá dos ruins. E essa apropriação individual é ruim porque é caro, porque é longe, porque tem gente que mora em lugar que é difícil levar infraestrutura. Todas as justificativas e explicações que a gente apresentou. Mas é uma meta desafio para a gente. Se a gente quer ampliar a infraestrutura, nós queremos promover a inclusão, também como meio, não como fim. E ampliar a capacidade de apropriação individual dos nossos cidadãos, dos benefícios, dos conteúdos e das vantagens de ter acesso a um serviço de banda larga de qualidade. Esse conjunto de metas, que eu não sei se esgotam toda a nossa capacidade de formulação, ou se respondem a todas as nossas questões, mas com esse conjunto de metas, pactuado por um arranjo de atores sociais como este aqui, faltam ainda alguns que teríamos que trazer para o debate, mas que o governo vem fazendo um esforço nesse sentido. O Márcio já mencionou o trabalho que o Salomão vem coordenando em nome do embaixador Samuel Pinheiro, e outros esforços de participação da sociedade para que a gente possa construir esse plano. Mas eu acho que a mensagem central é isso. Nós precisamos sair de um plano de intenções, que é lógico que do ponto de vista político era fundamental que nós conquistássemos, isso não é demérito o plano ser um plano de intenções, né, ou estarmos no plano das intenções, e irmos para um plano de metas. E esse plano de metas construído dessa forma, a partir daí, tendo essas metas objetivas, nós podemos dar o passo seguinte, que é o passo seguinte, que nós temos que definir as prioridades, ou estaremos definindo as prioridades, na hora que vamos estar definindo metas, estaremos definindo prazos, cronogramas, orçamentos, estaremos definindo papéis, né? Isso eu deixei bem aqui, lá no final da palestra, para mostrar quão, na minha visão, humilde visão, quão pouco relevante, dentro de uma lógica geral de processo de planejamento, é a definição do que vai fazer a Telebrás. Porque que ganhou na mídia e ganhou nos debates uma relevância, uma importância que, para mim, não merece, nem da parte do setor, nem da parte do governo, o destaque que recebeu. O que nós estamos disputando aqui não é se a Telebrás, o Vuvuzela, não é se a Telebrás vai ou não vai fazer serviço. Isso é consequência. O que nós estamos disputando aqui, o que nós estamos discutindo aqui, é quais são essas metas prioritárias. A parcela que vai caber a esta ou aquela empresa, porque na hora de definir papéis, a Telefônica, a Oi, os pequenos provedores, GVT, todos os patrocinadores que estão aqui, vão se apresentar e vão definir os seus papéis. E vão ter papéis relevantes. O Estado vai ter o seu papel e vai ter papel relevante. Mas só existem papéis depois que o roteiro está pronto. Eu não posso querer ser o protagonista de uma peça que não tem roteiro, que não tem personagem. E começar a conversa dizendo, olha, eu não sei nem o que é que nós vamos encenar, quando nós vamos encenar, aonde nós vamos encenar, mas eu sou o protagonista. Está fora da ordem. Então, a definição do protagonismo, ou do papel de cada, deverá respeitar todas essas questões que antecedem. Todas essas questões. E eu acho que esse é um passo, é um reconhecimento importante para que a gente supere alguns obstáculos e alguns ruídos na comunicação e esse painel se reproduza na forma de discussões, reuniões, conversas, congressos, que levem a isso. Temos objetivos estratégicos superiores e fundamentais para o país, temos conjunto de metas para um plano nacional, aí temos papéis e prioridades. Eu acho que com isso, até a Copa de 2014, já que há coincidência, e no começo mencionaram a Copa, deve entrar nessa discussão como uma oportunidade para que o setor possa se associar aos grandes investimentos que vão ser feitos para alavancar, otimizar, né, e se aproximar mais
desse legado que a gente espera que, a partir de 2014, o setor e a sociedade brasileira recebam com esses eventos mundiais que vão acontecer. Era isso que eu tinha a falar. Meu muito obrigado mais uma vez à audiência. Deputado Paulo Lustosa, muito obrigado pela sua explanação. Ok, em nome da Telebrasil, gostaria de agradecer a todos os nossos painelistas. Muito obrigado pela apresentação de todos, que enriqueceu muito a nossa manhã. Muito obrigado a todos.